Todos os domingos, Dom Jesus Maria, bispo da Diocese de Bragança, tem um encontro marcado com o povo de Deus. Programa A Voz do Pastor, ensinando e motivando a sermos verdadeiros discípulos de Cristo. Amigos ouvintes da Rádio Educadora de Bragança, um bom dia para todos. Neste domingo, a Voz do Pastor mais uma vez chega até vocês, levando a reflexão sobre a Palavra de Deus. Hoje, dia 19 de julho, queremos mandar nossa saudação especial ao Padre Aldo e à Irmã Alda, que estão assumindo o Hospital das Bem-aventuranças na cidade de Viseu. Também enviamos nossa saudação ao Padre Wagner, que estará assumindo em breve a paróquia de Itinga, e também ao Padre Márcio, que assume a paróquia Santa Teresinha em Paragominas, os dois. Nesse dia nós faremos a toma de posse pela manhã do Padre Márcio e do Padre Wagner pela noite lá em Itinga. E também mandamos nossa saudação ao Padre Valdeci, que está chegando ao Seminário Maior para participar como formador das atividades daquele seminário. A todos desejamos um bom trabalho nesses novos ministérios. Vamos, pois, agora, então, ler a Palavra de Deus do Evangelho deste domingo. Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43. Diz assim: Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo.
A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha do fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós temos na leitura do Evangelho, que é bastante comprida, 3 parábolas. A parábola do joio e do trigo, a parábola da semente de mostarda e a parábola do fermento. A primeira parábola mostra, e assim como explicou Jesus aos seus discípulos, que no mundo em que vivemos, os bons e os maus estão juntos. No mundo em que vivemos, existem as pessoas que são boas e as pessoas que são ruins, e ambos convivem juntos. O Evangelho, numa outra passagem, nos dirá que o Pai envia chuva para bons e ruins. O Deus tem paciência, mas essa situação um dia chegará ao fim, como a parábola nos explica. Chegará a colheita, e na hora de recolher, o trigo será separado do joio. Os bons serão separados dos maus. Os bons levados para o céu, os maus levados para a fornalha do inferno. Este é o sentido da parábola. É interessante que o joio é o maligno que semeia o joio, mas semeia nas pessoas boas, que acabam se tornando más e levando outras pessoas também para o pecado. Embora Deus tenha paciência, tudo isso chega um dia ao seu limite. E os bons e maus são separados. As outras 2 parábolas falam do dinamismo do reino de Deus. Tem um dinamismo próprio. O reino de Deus tem uma força interior que, independentemente dos seres humanos, a faz crescer. A tendência do reino de Deus é crescer. É, aos poucos, ir crescendo no meio da humanidade. Essa é a tendência do reino dos céus. Mas sobre o reino dos céus, nós falaremos no segundo bloco, se Deus quiser. Estamos apresentando a Voz do Pastor. A melhor semente do trigal foi plantada pelo lavrador. Em noite em que todos dormiam, o inimigo semeou o desamor. Joio e trigo são assemelhados. É difícil mesmo distinguir. Deixa que arranquemos todo o joio para preservar o teu trigal. Não disse o Senhor bem cauteloso, pra não prejudicar
prejudicar o bem atado ao mal. Joio e trigo são assemelhados, é difícil mesmo os distinguir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Dom Jesus Maria. Mas o que é o reino de Deus? As parábolas nos falam do reino de Deus, mas nós precisamos entender em que consiste este reino de Deus. Será que o reino de Deus é a igreja? E a resposta é não. Não exatamente. Porque na igreja nós temos, como no mundo, bons e ruins. Minha gente, nós temos cristãos bons, entregues a Jesus, que vivem o Evangelho. Mas temos cristãos, e para isto não precisamos buscar muito, nem fechar os olhos a esta realidade. Nós temos cristãos que vivem em pecado, afastados de Deus e da igreja, fora da comunhão da igreja. Nós temos cristãos que realmente não vivem a graça de Deus. E o pecado, dominados pelas escravidões e pelo demônio, o pecado é o seu lema. Essa é a realidade. Por isso, o reino de Deus não se identifica com a igreja. É verdade, como nos diz a primeira das parábolas, que na igreja Deus está tendo a paciência até a colheita, como tem no mundo, é verdade. Mas isso não nega a realidade dos bons discípulos e dos maus discípulos. Os bons discípulos que se pautam por Deus e os maus discípulos que se pautam pelas suas concupiscências e pecados. Então, o que é o reino de Deus? Pilatos, no seu tribunal, perguntou a Jesus: Tu és rei? Os judeus tinham vindo com uma história de que ele tinha se declarado o rei dos judeus. Tu és rei? E Jesus responde: Eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Esta resposta parece indicar que o reino de Deus é só na vida eterna, é no outro mundo, na outra vida. Mas a parábola do joio e do trigo sugerem que o reino já começa aqui nesta vida. Não é só coisa lá da vida eterna, mas começa aqui. O reino de Deus não se parece em nada aos reinos deste mundo, que tem rei, que tem corte, que tem palácios, que tem territórios, que tem povo, que tem exércitos. O reino de Deus é bem diferente. O reino de Deus acontece nas pessoas, não nos territórios, nos países, não, nas pessoas. Acontece nas pessoas que reconhecem Cristo como Senhor e como Rei, e que vivem o Evangelho no dia a dia, na obediência ao Pai, no seguimento das normas que Jesus e a Igreja nos indicam e na vivência da fé. Por isso, só quem realmente reconhece na sua vida que Cristo é Rei e o aceita como Senhor e aceita a sua palavra como orientação de vida e aceita o seu mandamento do amor como norma na sua existência, só quem age assim pertence ao reino de Deus. Vejam, o reino de Deus é realmente formado por pessoas. E só as pessoas que aceitam e vivem a fé em Cristo Jesus fazem parte do reino. Os que vivem em pecado não pertencem a Jesus.
são do maligno. O seu coração é do diabo. Os que vivem na graça de Deus são de Deus. Isso não quer dizer que quem vive hoje escravo do maligno não possa se converter e voltar para Deus. Claro, tudo isso é possível. É possível entrar a formar parte do reino dos céus após uma boa confissão e uma profunda mudança em nossa vida. Assim sim, nós começaremos a formar parte do reino. O reino de Deus, pois, tem algumas condições. A primeira delas é viver na graça de Deus, sem pecado grave. Quando falo de pecado, estou me referindo ao pecado grave, sem viver em pecado grave. Embora pecados leves sempre cometemos. Mas viver na graça de Deus, na amizade de Deus. Essa é a primeira condição. A segunda é ouvir e obedecer a voz de Deus em nosso coração, que nos fala pelas Escrituras, que nos fala pela vida. Ouvir e obedecer a voz de Deus em nossa consciência. A terceira condição é deixar que Cristo reine em nossa vida. Que o mais importante em nossa vida seja aquilo que Cristo nos pede. Vocês devem recordar que Jesus falou: se alguém tem o seu pai e a sua mãe e para ele é mais importante do que eu, esse aí não é digno de mim. Cristo é o mais importante da nossa existência. Deve ser o mais importante. Que Ele reine em nossa vida. Essas são as condições para que Jesus realmente se torne nosso Rei e para que nós façamos parte do reino de Deus, do reino dos céus. Meus irmãos, todos somos convidados a fazer parte. Aliás, fomos batizados precisamente para isso, para fazer parte da família de Deus, do reino de Deus. Depois, o pecado nos afastou, mas está na hora de voltar para a casa do Pai, de voltar para a reconciliação com os irmãos, de voltar para uma boa confissão, de voltar para a oração e para a palavra de Deus. Instrumentos que nos ajudam a caminhar no reino de Deus. Estamos apresentando a Voz do Pastor. Terra boa é aquele que ouviu E a palavra de Deus praticou. A semente na terra caiu, e de terra tão boa brotou. A semente na terra caiu, e de terra tão boa brotou. Feliz quem anda com a verdade, na lei de Deus com integridade. Feliz quem guarda seu mandamento no coração, no pensamento. Terra boa é aquele que ouviu e a palavra de Deus praticou. A semente na terra caiu, e de terra tão boa brotou. A semente na terra caiu, e de terra tão boa brotou. A quem me dera, quem meu andar, teus mandamentos possa eu guardar. Se os mandamentos obedecer, não vai o mal acontecer. Dom Jesus Maria. Vamos, pois, irmãos e irmãs, com este terceiro bloco de notícias da diocese, da igreja e até do mundo inteiro. A primeira notícia, mais uma vez, porque já falei, mas eu quero reforçar esta notícia,
porque ela é extremamente importante para nós na Diocese de Bragança. A primeira notícia é sobre a ordenação que acontecerá nesta semana, na sexta, no sábado e no domingo, em Bonito e em Bragança. Já tínhamos avisado que 3 dos nossos diáconos transitórios, diácono Fernando, diácono Manuel Flávio e diácono Lenilson, seriam, pois, ordenados presbíteros da Igreja de Bragança. Na sexta-feira, se Deus quiser, o diácono Manuel Flávio será ordenado a partir de 9 horas da manhã, na celebração, na cidade de Bonito. E no sábado, pela parte da noite, será a ordenação do nosso irmão Fernando, na paróquia do Sagrado Coração de Jesus de Bragança. E no domingo será a ordenação do nosso diácono Lenilson, que atualmente é o formador do seminário propedêutico. Decidimos então fazer as ordenações deste jeito, por causa da pandemia, para não aglomerar muitas pessoas. Recordo que o número de pessoas das igrejas na hora da ordenação será controlado. Mas nós estaremos retransmitindo também essas celebrações através da televisão, da rádio e também da internet, YouTube e Facebook. Uma notícia que nos chegou esta semana e que eu achei muito interessante, não é? O Papa, apesar de não ter grandes recursos, o Papa não tem muitos recursos, só aquela coleta que nós fazíamos em junho e que este ano ficou para ser feita em setembro, o óvulo de São Pedro. Pois bem, o Papa, com aqueles recursos, tem ajudado a diversos países, diversas cidades, com respiradores, com material de limpeza e com outras coisas. Em concreto, do fundo Covid formado por ele, o Papa tem ajudado a Benin, aos países de Benin, Madagascar e Senegal, na África, como também ajudou na Itália e em outros países, né? A última notícia que nos chega é que ele ajudou a Marabá e Santarém com alguns respiradores, ou respiradores, melhor dito. Vocês sabem como são importantes ante a Covid-19 estes aparelhos que podem salvar vidas. Então, Santarém e Marabá receberam, pois, respiradores enviados pelo Papa. Uma boa notícia mesmo, né? Continuam as reações no mundo inteiro ao fato do presidente da Turquia, senhor Erdogan, e a Corte Suprema daquele país, por ter decidido transformar a igreja de Santa Sofia em mesquita. Ultimamente tem sido o patriarca da igreja caldeia, Luiz Rafael Sacco, que lamentou esta decisão, lamentou também a insensibilidade do presidente Erdogan ante o fato de que os países cristãos, estão acolhendo a muitos migrantes muçulmanos. Recordo que a igreja de Santa Sofia, em Istambul, ela foi uma construção da Idade Antiga, a partir dos anos 450, que foi construída pela Igreja Católica. Naquele tempo ainda não tinha se separado da Igreja Ortodoxa, depois passou ao domínio da Igreja Ortodoxa, né? E na década dos anos 30 do século passado, do século XX, o presidente do país naquele momento constituiu a Igreja de Santa Sofia como museu. É uma decisão que não é, digamos, totalmente justa com os cristãos, mas, ao menos, como museu, os cristãos podiam visitar a igreja. Agora, como mesquita, está ficando difícil. Bom, minha gente, nós estamos também retomando nossas atividades devagar, tanto as atividades litúrgicas como pastorais. A partir agora do mês de agosto, deveremos ainda abrir mais nossas atividades
Só que eu quero pedir a todos prudência, aos párocos, aos fiéis, aos coordenadores de comunidades, aos catequistas, aos diáconos, às irmãs. Eu quero pedir um pouco de prudência, porque a pandemia no Brasil ainda não está realmente vencida. Ainda há muitos casos, rebrotes de pandemia, que estão trazendo muitas dificuldades para todos e estão fazendo com que os números, aqueles números assustadores que nós temos no país, de contaminados e de mortos, não parem de crescer. Nesta semana tivemos a festa de Nossa Senhora do Carmo, uma festa bonita, lembrando Maria sob a denominação de Nossa Senhora do Carmo. O bispo esteve em São Miguel do Guamá, celebrando a Eucaristia com as irmãs teresitas, e dentro da Eucaristia 4 jovens professaram os seus primeiros votos de consagração, votos de pobreza, castidade e obediência. Foi uma festa bonita que terminou com o almoço, como deve ser toda festa religiosa, e depois também a festa continua na mesa e na confraternização. E por último, nos dias 6 e 9 de agosto, estarão se completando 75 anos dos ataques atômicos às cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. Vai fazer agora 75 anos em que o exército estadunidense, a aviação em concreto, despejou 2 bombas atômicas sobre estas cidades, matando, não na hora, mas também posteriormente, matando algo em torno de 246 mil pessoas. 2 bombas mataram tudo isso. Recordamos esse aniversário para que o fato não aconteça nunca mais, para que o ser humano não use mais as bombas atômicas para matar outros seres humanos. Enfim, terminamos por aqui mais uma vez. Estamos nos despedindo e desejando a todos que esta semana seja uma semana de paz e de alegria. Fiquem na paz de Deus e que Deus os acompanhe. Amém. Joio e trigo crescerão bem juntos, joio será colhido primeiro, amarrado em feixes para ser queimado, e o trigo recolhido em meu celeiro. Joio e trigo são assemelhados, é difícil mesmo distinguir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Só ouvindo a palavra de Jesus que poderemos discernir. Chegamos ao final do programa A Voz do Pastor. Nos encontraremos no próximo domingo.